Gênese no lar. Evangelho no coração. Manhã de meditação, instante de oração. Se conosco, Senhor Jesus, que os bons espíritos nos inspirem, que possamos, nesse encontro, estabelecermos as conexões com as faixas do amor, da justiça, do bem. Agradecemos a sua presença, amigo, amiga, no cenáculo, Casa de Kardec, que há 13 anos tem prodigalizado momentos especiais de espiritualidade. A sua vinda nos deixa muito felizes, que possamos construir juntos nesta manhã aquela edificação que possa nos auxiliar sobre o ponto de vista espiritual, imortal, definitivo. Portanto, que os bons espíritos possam socorrer as súplicas e levar para os lares as vibrações terapêuticas, motivadoras, saneadoras, que os lares recebam a paz do Senhor. Bom dia, pessoal. É com muita alegria que estamos de volta. Gênese no lar, mais um evangelho no coração. Hoje é o encontro de número 377. Olha que legal. Quantos passos dados, quantas emoções vivenciadas. O tema de hoje, humanidade futura. Estou expectante quanto ao que nos está reservado. Vamos juntos descobrir? Pois bem, amigos, nós vamos dar continuidade ao estudo com Allan Kardec e Amélie Boudet na nossa casa querida. Temos nos esforçado para acompanhar os ensinamentos disponibilizados no livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, especificamente no capítulo 18, os tempos são chegados. Estão lembrados? Esse episódio foi iniciado com uma frase extraordinária de Kardec. Somos informados em todos os lugares de que os tempos marcados por Deus chegaram, quando grandes eventos serão realizados para a regeneração da humanidade. Quantos eventos estão sendo realizados? E por isso chegamos aqui hoje. Pense nisso. Regeneração da humanidade, que nada mais é do que gerar a humanidade futura sob novas bases, substituindo o egoísmo e o orgulho pela caridade, fraternidade e solidariedade. As instituições do mundo velho não farão mais sentido nesse mundo novo. E a gente já percebe com clareza no dia a dia. Nós estamos constatando e naturalmente motivados para prosseguir em busca desse mundo novo. Pois bem, amigos, nós vamos trabalhar hoje com o item 2.9, sinais da geração nova. Então vamos juntos. Eu vou trazer agora o texto de Kardec e peço a vocês que nos acompanhem. A leitura está sendo feita no livro A Gênese, primeira ou quarta edição, que são as mesmas. Possivelmente o texto seu pode não bater, porque é quinta edição. A preferência nossa é esta. Vamos lá. O texto diz assim: os espíritos da nova geração sejam novos espíritos melhores. Que os espíritos da nova geração sejam novos espíritos melhores.
ou os velhos espíritos melhorados? O resultado é o mesmo. Desde o instante que apresentem melhores disposições, é sempre uma renovação. Os espíritos encarnados formam, assim, duas categorias, conforme suas disposições naturais. De uma parte, os espíritos retardatários, que partem; de outra, os espíritos progressistas que chegam. Amigo, amiga, essa frase tem um conteúdo importante que a gente não pode passar batido. Kardec está falando sobre disposição natural. Significa o que trazemos. O processo do progresso, ele é a expressão da própria natureza divina, sob o ponto de vista de uma consciência que está em despertamento. Lembram quando trouxemos Kardec falando que o Espiritismo é o campeão da consciência, da livre consciência? Campeão. Então, nós precisamos de entender o que significa disposição natural. Certo? Continuando. De uma parte, os espíritos retardatários que partem. De outros, espíritos progressistas que chegam. Espíritos retardatários são aqueles que estão sendo chamados para acelerar a marcha, qualificá-la. Aqui na Terra, no mundo espiritual ou em outros planetas, outros mundos. Estão sendo chamados para... Eles não vão ser punidos, não vão ser rechaçados, eles não serão alijados de um processo chamado evolução. Aí vem uma outra situação, os espíritos progressistas que chegam. Não confundam progressistas com qualquer ideologia política, porque essa palavra ela foi apropriada por aí. Certo? A minha obrigação é alertar. Não que eu tenha verdade, mas nós estamos estudando leis morais. Lembram do comentário da questão 625 que nós trouxemos em temas anteriores? Que os espíritas, quando nos reunimos, não estamos interessados em discutir leis humanas. A ordenação que está por aí. Porque são imperfeitas como imperfeitos são os homens. O nosso diálogo é o estudo das leis naturais, leis que regem os destinos das almas. Portanto, o diálogo é espiritual. Beleza? Então, não precipite na interpretação. Vamos com calma. Continuando. O estado dos costumes e da sociedade será, pois, entre um povo, uma raça, ou no mundo inteiro, dependerá da categoria que prevalecer sobre a outra. Bom, costumes, sociedade, uma raça. Na minha versão, que foi publicada pela FEAL, do livro A Gênese, tem uma nota de rodapé que eu vou trazer. Esta obra foi escrita no século XIX, quando as ciências adotavam a classificação dos povos em raças. Olha que interessante. Então, está escrito raça, a gente tem que entender por quê, qual foi o contexto, escrito o texto. Porque a interpretação hoje pode ser diferente. Aspas. A espécie humana se pode e se deve dividir entre raças acidentalmente diferentes, que são, olha aqui o que era trabalhado no século XIX. Raças totalmente diferentes que são raça branca, raça negra, raça tártara, e tal é a divisão que hoje dão os mais célebres naturalistas. Esta é uma visão de Alexandre Melo Moraes,
em Psicologia das Paixões e Afeições. Rio de Janeiro, Casa Imperial, 1854. Perceberam por quê? Então nós temos que entender o texto, quando ele foi escrito, para não fazer uma interpretação errada. Porque, naturalmente, hoje a visão é mais globalista. Ela transcende algumas questões de etnia, enfim. Vamos continuar. Então, ficou claro esse ponto aí? Pois bem, nós vamos agora com Kardec. Para simplificar a questão, suponhamos um povo num grau qualquer de adiantamento e composto de 20 milhões de almas, por exemplo. A renovação dos espíritos, se fazendo de acordo com as extinções isoladas ou em massa, necessariamente há um momento em que a geração de espíritos retardatários prevalece em quantidade, quanto a dos espíritos progressistas. Espíritos com a visão do progresso, é isso, tá bom? Que contam apenas com poucos representantes sem influência. E então os esforços para fazer predominar o bem e as ideias progressivas ficariam paralisados. Ora, uns partindo, outros chegando, após um tempo dado, as duas forças se equilibram e a sua influência se contrabalança. Mais tarde, os recém-chegados estarão em maioria e sua influência torna-se preponderante, embora ainda entravada pela dos primeiros. Esses seguem diminuindo, enquanto os outros se multiplicam, acabando por desaparecer. Assim chegará um momento no qual a influência da nova geração será exclusiva. Mas isso só pode ser compreendido ao se admitir a vida espiritual independente da vida material. Ponto. Que tratado de doutrina espírita, meu Deus! Como diria um querido amigo, lá no mundo espiritual, que ele receba o meu abraço. Ele dizia, isso é doutrina espírita. Me refiro a Arnaldo Rocha. É um processo, a seleção, chegada, partida. Embora na Terra, com uma visão kardeciana, sempre vale trazê-la. Nós estamos no vale, aí a gente não consegue enxergar muito adiante. À medida em que nos afastamos da superfície, subindo ao monte, os relevos, as alterações geológicas ficam iguais. É como se a gente nivelasse tudo e você passa a olhar de cima. Naturalmente você terá uma visão mais abrangente. Kardec está nos chamando para subir ao monte. E olha que legal, Jesus está lá, hein? Então vale subir, porque inclusive está garantido o pão, tá? Ele não multiplica? Pois bem, então a gente sobe o monte do entendimento e naturalmente nós vamos encontrar pastagens, alimento, que garante descer de volta, que é subir e descer, é a dualidade. É o número 7 dos ciclos, 3,5 para cima, 3,5 para baixo, 3,5 para baixo, 3,5 para cima. Na trilogia, ou na tríade evolutiva, passado, presente e futuro. Início, meio e fim. É a semana. Nós já caminhamos, hoje, quinta-feira. Olha que beleza. Daqui a pouco fechamos o ciclo. Quando chegar no sábado, vai vir domingo, nós já estamos abrindo um outro ciclo para segunda-feira da outra semana. É a dinâmica operacional, não para nunca. Kardec está dizendo, esse fenômeno, essa teoria, ela só é compreendida quando admitir a vida espiritual
independente da vida material. Então nós estamos subindo ao monte para ouvir de Jesus, e vale fazer um recorte histórico, quando ele disse para Pilatos, conforme a descrição do capítulo 18, um dos mais emblemáticos da trajetória de Jesus. O capítulo 18, em João, trata do julgamento do Cristo. Então, Pilatos, entrando de novo no palácio, no julgamento, e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: és o rei dos judeus? A sua regência é entre os religiosos, os políticos, os administradores, os homens do campo. És rei dessa nação? Dessa raça? Respondeu-lhe Jesus. E ele era judeu, hein? Da descendência de Davi. 14 gerações para lá, 14 gerações para cá. Meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Ele estava sendo preso. A sensação é que a maioria era espíritos retardatários. Ou não? Estatisticamente, poderíamos concluir, naquele tempo de Jesus, muitos espíritos, e pouquíssimos, talvez contasse nos dedos os espíritos que dialogavam com essa nova geração que estamos aqui debatendo. Então a frase vem: mas o meu reino ainda não é aqui. Vai uma dica. Estudem o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2. Mas só uma palhinha, só um petisco. Kardec diz assim: por estas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir o objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Ponto. Ficamos por aqui. Maiores preocupações. Atenção, foco nos princípios que nos auxiliam na travessia para a vida futura. Em filosofia, a busca pela sabedoria, a vivência dos bons sentimentos, virtude, conhecendo a si mesmo, trabalhando o mundo íntimo e naturalmente oferecendo pela caridade, junto ao semelhante, todos os bons frutos da produção interior. Compreenderam? Então, quando nós dialogamos sobre a necessidade de perseverança e constância, deixam essas duas condições juntas, que elas se completam. Seja perseverante na sua tarefa, mas tenha constância, seja constante na visão quanto aos princípios. Nós temos que tê-los claro, saber o que precisamos fazer para se chegar lá no fim. Compreenderam? Por isso é que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar para ser salvo, aí a gente conjuga com a outra equação da caridade, porque a caridade é que salva. Deu aí, gente? Então não abra mão da caridade nunca. Na dúvida, abraça a caridade. Caridade, que é benevolência, indulgência e perdão. Faz essa equação no transcurso. Então a mensagem, para ser compreendida, tem que a ser admitida a vida espiritual independente da vida material. Então está acontecendo o quê? Saída, partida e chegadas. Trazendo para o século XXI, dia 15 de julho de 2021.
Nós nos reunimos para ver o futuro. Aí vem aquela questão muito rotineira, né? Ah, mas dentro dessa linha apresentada, né, de 20 milhões de almas, Carlos Alberto, dá uma sensação, tem hora, que essa história vai demorar a se concretizar, esse projeto. Então nós repetimos. Não pense em duração. O diálogo é com a qualidade. Essa noite eu tive uma experiência espiritual, vou trazê-la, só para didaticamente tentar elucidar. Me foi apresentado um painel no tempo, lá no passado. Mas tem que ser. Não, pode ser apresentado um painel do futuro, tá bom? Só para dialogar com calma. E, na verdade, a gente acaba, quando tem a ver com o nosso histórico, a gente se envolve. Brota a chamada memória afetiva, recordações, emoções, enfim. Figuras se revelam, são recordadas. E, naturalmente, estabelece instantaneamente uma resposta dos sentimentos. Depois da apresentação, os espíritos disseram: é possível você viver isso de novo? Aí eu tive a oportunidade de responder, que a pergunta foi bondosa, mas foi um tiro assim certeiro. Aí eu concluí dizendo: eu acho que não. Ah, não dá liga, né? Pensa aí tudo que eu faço hoje, quais sejam os meus compromissos. Aí sim recebi a elucidação. Pois bem, então quando estamos vivendo uma experiência, ela é real, ela é viva, ela pulsa. Depois que a gente muda de página, ela é apenas um registro. Por mais que tentemos voltar para reviver, não é possível. Porque aquele tempo, ele foi necessário para um aprendizado. Mas hoje, nós estamos em outro espaço, em outro evento. E a vida prossegue. É o diálogo na linha do objetivo a ser alcançado por esses espíritos chamados, por Kardec na época, de progressistas. Espíritos que somos aqueles necessitados de nos ajustarmos a uma lei, a lei de progresso, que é a lei natural. Querer voltar ao passado é conspurcar, é adulterar essa lei. Com isso, vamos falar numa linguagem simples. O mundo futuro, a humanidade que está sendo gerada, ela vai ser livre dos preconceitos de raça. Que se a gente olhar, por exemplo, esse texto no pé da letra, a gente pode inclusive dizer que Kardec era preconceituoso. Porque a gente está vivendo 1,5 séculos à frente. Perceberam? Então vamos lá. Mundo sem preconceito, um mundo mais justo, um mundo de oportunidades, um mundo em que as desigualdades elas vão diminuir. Esse é o mundo da regeneração. Mas na regeneração nós teremos povos ainda atrasados. Entendam bem, gente, não vai passar uma régua niveladora e vai ser tudo igualzinho, todo mundo vestindo a mesma roupa. Um adolescente me disse assim: eu não gosto muito dessa história de mundo espiritual, não. Pensa bem, eu sentado lá no Lago Azul, escutando música clássica, eu não gosto. Aí a gente disse assim: mas lá não tem só música clássica. Tem música para todos os gostos. Mas aquele mundo espiritual, tudo é muito certinho. Eu falei: quem te disse isso? O mundo espiritual é um mundo mental.
Eu gosto mais dos filmes de ficção científica, as fábulas, aonde no mundo espiritual tem castelos, tem luzes, tem duendes, tem fadas. Eu falei assim, mas o mundo espiritual é assim mesmo. Não, lá é mundo de religiosos, todo mundo tem que fazer culto, todo mundo tem que ajoelhar, rezar. Eu falei assim, quem te disse isso? É um mundo plural. Mas é um mundo que caminhamos para a unidade, sob o ponto de vista do respeito, do amor, do entendimento. Os pontos de vista que segregam, que apartam, que criam muros, não dialoga nesses novos tempos. Gente, 1789, ontem comemoramos. Faz a conta aí, mas eu fiz aqui rápido de cabeça, 392 para 2021? Não, 292? Não, dá menos. 200, faz a conta aí para mim. 1789 para 2021. Quantos anos? Comemoramos a queda da Bastilha. A queda da Bastilha representa o mundo antigo que não tem mais espaço. 232. Obrigado. 232. Olha a dinâmica dual e da trindade. 2, 3. 2 e 3 é um diálogo filosófico. Então, dual, mundo antigo, mundo novo. Mas nós podemos caminhar ainda e ir para o ano de 1989, 100 anos depois. Porém, não foi em julho, foi em novembro. O que aconteceu? Queda do Muro de Berlim. Não tem mais espaço para esquerda e direita. Aí eu vou brincar com vocês trazendo John Wister Lennon, o poeta que escreveu Imagine. Um mundo só, sem religiões, sem separatividade. É um mundo só. Esse papo é um papo muito gostoso, é um papo agradável, porque nós estamos vivendo um cenário de muitas rupturas. É um cenário que, em determinados momentos, teratológico. Muita gente torcendo para o síndico morrer, para poder ser candidato. Entenderam? Porque não concordam com a gestão. Isso não é um papo para cristãos. Afeitos ao mundo novo. Espíritos progressistas são espíritos do Cristo. Espíritos sintonizados com o progresso moral e com a caridade. Não há dissociação de justiça com caridade. Perceberam? Olha que beleza, gente. Que mundo novo. Então, esse momento de substituições, ele se dá nos séculos. Não é apenas num ano. Então, não se preocupe que a pandemia está levando justos e injustos. Não, a pandemia é um processo de desencarnações ou de doença para quem vai ficar. Circunstancial. A evolução ou o impulso da sociedade não é por conta apenas de uma pandemia. É um contexto secular de seleção. Se nós não tivermos, portanto, uma visão no mundo espiritual, idas e vindas, tal é a lei, progresso constante, não conseguiremos compreender a chegada desta raça, desta geração mais evoluída. A gente julga que as coisas acontecem num passe de mágica, varinha de condão. Não é mesmo? Então eu vou convidar, já que eu citei um clássico, relembrando, por exemplo, a lâmpada de Aladim. Vamos lembrar do mito. Enquanto nós estivermos esperando que o gênio atenda os nossos 3 pedidos, nós continuaremos iludidos no mundo. O grande lance é no instante em que esfregarmos a lâmpada, o gênio sair e ele pedir:
ele propôs, né? Quais sejam os pedidos? Nós vamos dizer que você seja livre. Pois o gênio livre, ele vai beneficiar a todos e não apenas o dono dessa lâmpada. Porque quem quer ser possuidor vai pensar só em si. E naturalmente terá adversários. Porque ele vai fomentar inimigos. Invejosos, a concupiscência, a corrupção, a prostituição. Ou seja, a teoria do egoísmo vai atrair para junto todos os empeços. Quando operamos com a caridade, as portas se abrem. Vamos trazer um exemplo de caridade bendita nos nossos dias? Francisco de Paula Cândido, Chico Xavier. Alma pura, cândida, boa, que veio viver com Jesus na terra. Embora atacado, porque a luz sempre é. Mas uma coisa ninguém pode dizer, que o Chico não foi um homem de bem. Todos reconhecem que ele foi caridoso e semeou a paz. Fora da caridade não há salvação. É a linguagem universal, o amor. Por isso, amigos, ao invés de discutir o mundo novo, teorizar, parlamentar, viva a caridade. Consciente que vai desaguar nesse mundo novo. Uma sociedade de mais fé, de mais esperança. Uma sociedade que compreenderá que a vida futura depende da de hoje. E que nós temos deveres morais. Nós vamos desencarnar, outros vão voltar. E quando no mundo espiritual, vamos suplicar para retornar às lides terrenas. Pois aqui, na verdade, é um berço numa expressão poética de André Luiz. A reencarnação é um berço que o mundo espiritual aprimora. Então, ir e vir sempre. Tal é a lei, com Kardec. Muito obrigado, Jesus, por nos apresentar essa dica. O meu reino não é desse mundo. Mas contigo, Senhor, em meio à travessia, não podemos abrir mão da oração, que é o alimento fundamental para a gente passar por esses portais e começarmos a viver realmente essa nova era. Precisamos da oração. Então agora nós vamos convidar, ele já está presente junto conosco, mas vamos passar simbolicamente a palavra, pois ele nos inspira, mas agora vamos oficialmente, diretamente, beber da fonte que Emmanuel nos oferece. O amigo espiritual com sua equipe está junto de você agora, no seu lar, onde você se encontra. E vai dar uma dica intitulada Oremos Agindo. Página bendita, inserida no livro Bênção de Paz, psicografado pela nossa alma querida Francisco Cândido Xavier. Ouçamo-lo. Emmanuel escolhe o versículo 38 do capítulo 14 de Marcos, na instrução dada por Jesus: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Senta aí, prepara. Sinta o cheiro da fragrância de rosas que está sendo oferecida para todos, pelas mãos da nossa querida Meimei. Diante da prova, orar, envidando meios de transformá-la em experiência benéfica. Olha que beleza! Meu Deus!
Orar para transformar a experiência. Que beleza. Prosseguindo. Diante da penúria, orar. Desenvolvendo serviço que a desfaça. Diante da ignorância, orar. Acendendo luz que lhe dissipe a sombra. Diante da enfermidade, orar. Procurando medicação que lhe afaste os prejuízos. Diante do desastre, orar. Empreendendo ações que lhe anulem os efeitos. Diante da dificuldade, orar. Aproveitando a lição dos obstáculos, de modo a evitá-los futuramente. Diante do sofrimento, orar. Construindo caminhos para a devida libertação. Prepare aí, hein? Porque chegou para você, para mim, para o grupo. Diante da discórdia, orar. Edificando recursos para o estabelecimento da paz. Orar sempre, mas agir cada vez mais, para que se realize o melhor. Disse-nos o Senhor: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E realmente, acima de tudo, vigiam e oram aqueles que ativamente se esforçam para que, em tudo, se faça o bem que nos cabe fazer. Ó Senhor, ajuda-nos a compreender o bem que nos cabe fazer. E que possamos sempre orar, agindo, conectando, selecionando, inspirando, meditando, recomeçando. Senhor, que a nossa manhã, esse encontro se transforme num marco na nossa intimidade, para que a gente jamais esqueça os compromissos assumidos. E que a nossa oração esteja sempre em busca do melhor para todos. Por isso oramos por todos que sofrem, como agora, mentalizando luz, bênçãos, paz, equilíbrio para os nossos lares familiares, irmãos hospitalizados, encarcerados, perdidos, emaranhados no cipoal da ilusão. Senhor, que a luz visite os corações daqueles que se encontram no vale das sombras, regiões de arrependimento e reparação. Abençoe o planeta, que ele seja envolvido pelas vibrações da nova era, e que nós possamos mudar a partir do mundo mental, descartando aqueles materiais que contaminam, que desestimulam, que trazem doenças, mazelas. Ó Senhor, sê bendito, revigorando conosco as forças para prosseguir, conscientes de que vamos chegar na vitória final. O meu reino, disse Jesus, ainda não é daqui. Será.
que ele seja, a partir de agora, no domínio do teu coração. E que as flores da esperança da fé engrinaldem a sua romagem, as suas ações, o seu corpo, o ambiente em que você se encontra. Que a fragrância da paz se esparja, trazendo acima de tudo alegria. Sê conosco, Senhor, a humanidade espiritual, abraçando os homens da terra. Vamos todos, juntos, na direção desse novo tempo. Repetindo, que ele comece a partir de agora. Pronunciando as palavras dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo sempre. Nós vamos nos despedir, vibrando por um dia cheio de oportunidades e bênçãos para todos. Gênese no lar, Evangelho no coração. Participe conosco, se inscreva no nosso canal e encaminhe esse vídeo para um coração querido, caso ele tenha feito bem. Que esse encontro se perpetue para a família cristã, pois todos estamos agradecidos por tudo, Senhor. Ave Cristo, Ave Cristo. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir.